Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Então, minhas princesas, estou aqui com a minha irmã de novo. A gente veio falar sobre o pós-parto, como foi a recuperação dos gêmeos, como foi os obstáculos que ela enfrentou no pós-parto dela, dos gêmeos de uma cidade que ela não conhecia praticamente ninguém. Conhecia minha outra irmã lá, mas ela não ficou na casa da minha irmã. Foi sofrida, ela vai contar aqui pra vocês. Meninas, antes eu quero perguntar a vocês que tipo de vídeo vocês querem assistir aqui no canal. Deixa aqui nos comentários pra mim, gente, porque o canal é nosso, eu preciso saber o que vocês querem. Tá bom? A Gabi tá aqui, que ela é Aparecida, ela tava deitada, a gente começou a gravar, começou a gemer. Peguei ela, pus em frente à câmera, parou, gente, é Aparecida. Então vamos lá, né? Vocês estavam contando que ganhou os gêmeos, um dos gêmeos sofreu parada cardíaca. Vamos... Quase chegou a vir a óbito. Isso, vamos cantar a partir do nascimento de novo, porque talvez teve gente que não assistiu o primeiro vídeo, né? O primeiro gemelar nasceu às 8h19 da manhã e o segundo gemelar às 8h28, mais ou menos, da manhã. Lembrando que foi com 30 semanas e 4 dias, Isso, né? Foi no dia 23. Aí eu tive eles de parto humanizado, como eu expliquei no primeiro vídeo, que é um parto sem corte, um parto normal, natural. E nisso eles foram tubados, desceram para UTI, foram tubados, usaram supapo no nariz e supapo na boca. E o que é isso? São tubos de oxigênio, eles respiravam pelo tubo, pelo nariz e pela boca, porque os pulmões deles não eram formados por isso. Então era um canudo que descia até no pulmão, que fazia eles respirar por ali. E usava a sonda, por eles não mamar, o leite era ingerido pela sonda, que descia até no estômago. E nisso nós ficou ao todo no hospital 3 meses, para a recuperação deles. Da UTI eles foram para a CTI, da CTI eles foram para... Não, da CTI o Deide foi liberado primeiro, o Deide foi no quarto comigo primeiro, e o Davi continuou na UTI entubado e na... Davi é o gêmeo 2. Isso, segundo gemelar. O primeiro gemelar foi pro quarto comigo. Você foi pro quarto quanto tempo depois? Depois de um mês. Só pra lembrar, quem sofreu a parada cardíaca? O primeiro ou o segundo? O primeiro gemelar. O primeiro gemelar que sofreu 4 paradas cardíacas e que foi primeiro pro quarto com você? Isso. Mas por que ele que sofreu mais foi primeiro que o segundo? Porque ele teve mais recuperação. Por ele ter sofrido mais no começo do parto, ele tinha os órgãos formados mais do que o do segundo gemelar. O segundo gemelar chegou a dar 5 paradas cardíacas depois de um mês de nascido. E só pra lembrar aqui, teve um negócio do leite, que o seu leite foi trocado. Sim, mas voltando um pouquinho atrás, pra frente. isso, certo. por eu ter ido para BH, como aqui não tinha recurso para eles, eu fui com a roupa do corpo, apenas com a mochilinha dos meus meninos, porque pra mim eu achei que ia ganhar no hospital daqui. Então só pra... Você tinha dinheiro? Você tinha... Não tinha nenhum real no bolso. Do jeito que eu tava ali, com o vestido que eu tava ali com o short, eu fui. Gente, O pai dos meninos também, com a roupa que tava no corpo, nós foi, porque era pra você ter ido, né? Mas eu tava por ela ser de menor de idade, não podia ir. Mas se tivesse ido, teria sido pior, né? Porque eu fiquei 3 meses no hospital. Eu tava estudando. Foi um momento muito difícil, porque lá as coisas não eram fácil, porque lá... Imagina, gente, você te interrompendo, que é normal, gente, interromper. Se eu interromper demais, vocês podem me corrigir nos comentários. Imagina você... Misericórdia, não imagina. Não, vou falar sobre ela, não imagina você não. Grávida de gêmeos, 30 semanas, que é prematuro extremo, e precisa viajar sem um real no bolso, Como é que você sobreviveu lá, você e seu parceiro? Chegando lá, com o tempo, eu fui passando as necessidades, porque eu já não dava... O hospital cuidou de vocês 2, de vocês 4? Sim, nos 3 primeiros dias até eu ter a alta. No terceiro dia que eu tive a alta,
era pra mim ir pra casa das mamães, lá no hospital. Porém, briga. Isso, as mães que têm os prematuros que veio passar uma temporada ali. Porém, como tinha família lá, eu preferi estar ficando na casa da família e indo voltando pro hospital todos os dias. Porque pra mim poder ficar no hospital com as mães era meio difícil, porque lá as coisas sumiam, tinha muita briga, as roupinhas de neném que se lavava sumia, então a cabeça ficava muito quente. Talvez Então, pelo fato de ter muita gente, você isso, conhece. e como eu não podia entrar na UTI à noite, então eu ia pra lá às 6 horas da manhã e saía às 7 da noite, que eu ia embora só pra descansar. Os 3. E nisso eu pegava 4 ônibus pra ir, 4 ônibus pra voltar. Mas, lembrando, você não tinha dinheiro. Como é Não que tinha. você e seu parceiro faziam? Porque lá a avó do meu parceiro, ela tinha o Vale Transporte. Então ela forneceu pra nós o Vale Transporte, pra gente estar indo e voltando. E lá a minha irmã, né, a outra, a Cris, que fez uma postagem num grupo lá de BH, que conseguiram pra mim roupinhas de neném, flauda, lenço, roupas pra mim também, que eu não tinha só com a roupa do corpo. Então foi assim, ter passado aquele momento difícil, aquele momento naquela hora, foi um momento de desespero, de choro, de depressão, porque eu dei depressão, eu inchei toda, tava toda inchada. Eu lembro, gente, que minha mãe, ela ficou desesperada. A gente orava, mas a gente orava porque o David, o primeiro gêmeo, que teve as 4 paradas cardíacas antes do David, que teve 5, eles disseram que ele ia chegar a óbito. E a gente ficou desesperada, a minha família ficou desesperada. A igreja entrou em oração forte, oração de madrugada. Fizemos jejum, nossa, foi muito profundo, sabe? Eu acredito que Deus às vezes deixa a gente no fundo do poço para que a gente possa se aproximar dele. Porque talvez quando tudo vai bem na vida da gente, eu falo isso por experiência própria, quando tudo vai bem na vida da gente, a gente esquece de Deus. Ah, tá tudo muito bem, por que eu vou na igreja? Ah, tá tudo muito bem, por que eu vou orar? Mas quando a gente está no fundo do poço, quando a gente está no sofrimento, a gente vai recorrer a quem? A Deus. E talvez Deus não faz isso porque Ele é ruim, simplesmente porque Ele quer que você se aproxime mais dele. E nessa época, eu me aproximei mais de Deus. Eu também, porque tinha pastora, né, no hospital, eu não frequentava igreja. Pois é, você se aproximou mais de Deus, minha mãe se aproximou mais de Deus. Então assim, quando você está no sofrimento, é que você se aproxima de Deus. Então Deus não é ruim, Deus não foi egoísta em deixar ela passar por isso. Talvez Deus só queria que ela se aproximasse mais dele. É porque Deus é maravilhoso, eles são super saudáveis hoje. Voltando aqui. Aí eu consegui as coisas e o David teve alta para ir pro quarto. Nele ter, que é o primeiro gemelar, nele ter a alta para ir pro primeiro quarto, eu fui pro hospital. Levei minhas roupas, minhas coisas e fui morar no hospital com ele. Aí o seu parceiro ficou na casa da avó dele e voltava todos os dias pro hospital. E como que vocês comiam? Era assim, eu tinha o meu vale-refeição, que era o meu almoço e minha janta. O hospital te dava? Isso, por eu morar lá. Aí, como ele ia e não tinha o dinheiro, eu tinha que almoçar, colocar a segunda vez e ele comer, ou às vezes, quando elas achavam ruim, eu tinha que comer a metade, ele comia a metade, ou às vezes eu largava de almoçar para ele almoçar e eu poder jantar. Era assim. Nossa. E quando ele perdia o ônibus, ele dormia no banquinho do lado de fora do hospital, até no frio. No frio, com Ai, fome, Jesus. até no outro dia de manhã para ele poder estar vendo os filhos dele de novo. Então o David foi pro quarto comigo. Depois de um mês de estar no hospital, ele foi pro quarto comigo. E nisso, por eles estar alimentando pela sonda, eles não alimentavam por mim. Eu tirava o leite todos os dias para ser mandado para eles, pros dois, para ser mandado pela sonda. Só que eu dava muito leite. Além de eu tirar o leite pros meninos, eu dava leite para doação. E nisso eles fizeram confusão lá no lactário. Eles desceram o meu leite todo para doação e desceram a Aptamil pro David. E ele tinha alergia à lactose e eles não sabiam. Acabou descobrindo no hospital. No hospital.
E nisso o David ficou 3 dias fazendo fezes de sangue. Nossa, eu ficaria desesperada. De sangue. Os médicos achou que não ia ter recurso mais pra ele, porque ele já tava tendo hemorragia, tava perdendo muito sangue ali. Eu lembro que você ligava pra minha mãe de vez em quando, chorava, gente, chorava. Você, nossa. Aí ele voltou pra UTI de novo. Aí saiu do quarto. Saiu do quarto, voltou pra UTI de novo, deu mais 2 paradas cardíacas. Ao todo foi 6. Sim, ele começou a dar uma na minha frente e eles fizeram eu sair de dentro da sala, eu não pude ver. E como é que foi o seu... Como é que foi ver o filho, os filhos? Foi horrível, porque eles não eram do mesmo UTI. Eram 2 UTI diferentes, então na mesma hora que eu tinha que ver um, eu tinha que correr e ver o outro. Eu nunca podia ficar com os 2 ao mesmo tempo. E você estava com o que tá acontecendo com o outro? Sim, eu ficava desesperada. Uhum. E nisso, eu cheguei muitas vezes a discutir com as enfermeiras lá, pelo aquele caso dele ter dado a hemorragia. Então foi erro mesmo deles? Sim. Então foi erro desde que você tira seu leite e eles trocaram. Sim. Mas e aí, como é que foi? Você brigou com as enfermeiras? Sim, eu tive uma discussão com elas pediu desculpa, falou que não ia repetir, porque elas viram que realmente eu dava leite para doação, mas o dos meninos. Mas o erro foi quase fatal, né? Sim. Aí ele melhorou, graças a Deus, mas depois de quanto tempo? Depois de uns 15 dias, nossa, mais ou menos. Aí teve alta, foi os 2. Aí, nele ter voltado para UTI, eu voltei para casa da bisavó dos meninos. E continuei vindo todos os dias pro hospital. Aí, quando eu cheguei lá no outro dia, os 2 tiveram alta para ir pro quarto. Ai, que alegria! Nossa, foi! E nisso eu fui pro quarto com os 2 e tinha uma pastora que ia lá toda sexta-feira e domingo fazer orações. Eu pedi a enfermeira, ela ficava com os meninos pra mim um instantinho pra mim estar indo nesse culto, nessa oração. E nisso eu tacava o joelho no chão, eu pedia, eu agradecia, eu pedia desculpa a Deus de muitas vezes ter culpado ele por coisas que ele queria que eu entendesse, ele queria me colocar uma pessoa madura naquele momento. Porque eu queria ter filho e tudo, mas eu sabia que eu era imatura naquele momento. Tinha muita coisa que eu aprendi no hospital que eu não sabia. Teve muita coisa que eu aprendi lá que eu tenho certeza que muitas mamães, assim, mais velhas do que eu, não sabem, não passou pelo que eu passei, o que eu vivi. Então, ele esteve alto, foi pro quarto comigo. Aí o David teve uma agulha de sangue no cérebro, mas falaram que não ia dar nada, que aquilo ali deu, mas não ia prejudicar ele em nada. Aí fomos pra casa do bebê. Na casa do bebê eu fiquei por volta de um mês e pouco mais ou menos. Fiquei lá, as ajudas continuou indo, continuei ganhando flauta, lenço pros meninos. E nisso, graças a Deus, a recuperação deles foram muito boa. Fui liberada, vim embora pra casa. Foi onde a família encontrou, todo mundo viu os meninos que eram muito pequenininhos. Nossa, gente, isso era a metade da Gabriela? Era porque um nasceu, o primeiro gemelar nasceu com 1,5 kg e alguma coisa. O segundo gemelar nasceu com 1,115 kg. Nossa, muito pequeno, gente. Sim, nasceram muito pequenininho mesmo. Aí tivemos alto, fomos pra casa. Aí começou a chegar na faixa dos meninos, aquela faixa de 9 meses que o bebê começa a sentar, que o bebê começa a engatinhar, nossa, começa a andar. O Davi sentava, que é o segundo gemelar. O Davi sentava, ele engatinhava, o Davi resmungava, porém o David não. O David era todo molengo. Só pra lembrar, gente, o David, é o primeiro gemelar. Talvez a pessoa não assistiu o primeiro vídeo. O David é aquele bebê que a bolsa estourou primeiro, que a médica tinha que ficar empurrando ele pra dentro da mãe, porque ele já queria nascer. E talvez foi nessa de ficar empurrando pra dentro que ele deu a bolha, né? Isso, pode ser também. Ou falta de oxigênio, né? Pelo que eles me explicaram. Porque não tinha mais líquido. Isso. E aí? Aí o David já não sentava, o David não engatinhava, o David não fazia nada. E nisso eu tive uma consulta lá no Sofia Feldman de novo, porque eu tinha consulta lá de 3 em 3 meses por ele ser prematuro.
E nisso, lá, quando eu tive a consulta, o David já estava com 1 ano e 3 meses. E o David não sentava, não engatinhava, o David não fazia nada. Nossa, aquilo me doía na alma. E lá, a médica foi muito grossa, muito ignorante, porque ela chegou em mim, fez os exames dele, contei o que estava acontecendo com ele. Ela virou pra mim e falou: coitado, ele é tão lindo, tão bonitinho, tem paralisia cerebral. Que forma ele vai maravilhosa, ficar, né? Ele é uma criança que vai ser inválida, que não vai sentar, que não vai engatinhar. Eu não sei se ela tava de mau humor, o que foi, ela descontou tudo em mim naquele momento. E nisso meu chão desabou todo. Porque eu não sabia o que perguntar ela mais, eu não sabia o que fazer mais naquele momento. Ela falou num tom meio sarcástico, tipo... Não sarcástico. Ela só adiantou a conversa de uma vez. Você jogou tudo de uma vez e você tava preparada? Sim, eu não estava preparada para aquilo no momento. Pra ouvir tudo de uma vez. Sim. Entendi. E ela já falou que ele tinha paralisia cerebral, que era uma paralisia cerebral chamada triplégica, que não movimenta da cintura para baixo. Aí a médica falou que não adiantava caçar recursos para ele. Porém, naquele momento eu vim toda chorando, desabada, de BH pra cá. Mas aqui eu fui caçar recurso pra ele. Eu não escutei. Vai ficar, ouvir uma dessa? Não. Aí eu cacei fisioterapeuta, aí ele fazia consulta, ele já conseguiu consulta no Sara, em BH, que ele começou a ter consultas lá, que é hidroterapia. Você foi buscando formas, né? Isso, pra ele ter melhora. Ele fez fisioterapia, depois foi fazer hidroterapia, ele tem acompanhamento no Sara. Hoje em dia ele faz ecoterapia. E por eu ter buscado recurso pra ele, graças a Deus, hoje em dia ele senta, ele engatinha, ele anda no andador. Ele é mais custoso que o Davi. Ele é mais custoso do que o primeiro gemelar. Assim, em algumas partes. Mas ele é custoso. Então, hoje em dia ele fala de tudo, ele é uma criança muito inteligente. Na parte, assim, de falar, de entender as coisas, ele entende melhor do que o segundo gemelar, que não deu problema. E olha que o segundo gemelar, além de nascer menorzinho, nascer tudo, ele não deu problema nenhum. Só o primeiro gemelar, por negligência, erro médico, né? E por falta de assistência do SUS. Porque se o SUS tivesse incubadora aqui em Bambuí, eu odeio Bambuí, vocês sabem que eu odeio o SUS daqui. Tivesse incubadora, tivesse médico, não teria acontecido tudo isso. Não teria. Então, hoje em dia, ele é uma bênção na minha vida. Pra quem não sabe, os dois, né, estão hoje com 3 anos, vai fazer 4 em setembro. Em setembro, ó, tô acertando a data. Logo eu que sou ruim com data. Em setembro, vou deixar uma fotinha pra vocês de como eles estão hoje. Pra vocês verem que um é loiro, um é moreninho. Um puxou o pai, um puxou a mãe. E é isso, meninas. Se vocês tiverem dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Se eu souber responder, se eu não souber, eu falo, gente, eu não sei, tem que perguntar à mãe, que nem tudo eu vou lembrar, nem tudo eu vou saber. E é isso, Leci, muito obrigada, viu, por ter aceitado. Eu tive que insistir, porque essa menina é tímida pra gravar vídeo que vocês não têm nem ideia. Então, graças a Deus ela aceitou. Eu vou finalizar aqui, que tem uma preguiçinha aqui, gente, coisa mais linda na minha vida. E eu vou finalizar. Então, um beijo pra elas, né? Tchau!